Hoje nós estaremos iniciando um tema bastante importante para as nossas vidas cristãs. Eu estou falando acerca do julgo desigual com os infiéis. Nós vamos dividir esse tema em alguns vídeos para não ficar tão extenso o vídeo, ok? Então, se você tem curiosidade de saber mais acerca deste assunto, vem comigo que eu vou te mostrar logo depois da vinheta. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos abordar um tema bastante relevante para as nossas vidas cristãs. Eu peço que você deixe o seu like, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. E caso não seja inscrito, se inscreve aí no canal e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6 e versículos do 14 até o 16. A palavra de Deus diz assim: glória a Jesus. E não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, nós estamos diante de mais uma passagem maravilhosa das Escrituras e Deus, usando o apóstolo Paulo, ele vem nos trazer um ensinamento que não surge no Novo Testamento, não é algo da mente do apóstolo Paulo que ele inventou. Ele está tratando de algo que já existia desde o Antigo Testamento, a proibição divina dos servos de Deus se envolverem com pessoas que não têm temor a Deus, que não amam a Deus e que não querem servir a Ele, ok? O jugo desigual, para quem não sabe, ele vai desde uma amizade de um crente com um ímpio, passando por um namoro e até chegar no casamento. Ou seja, é uma aliança que a pessoa estabelece com o ímpio, que não funciona, nunca vai dar certo. Com isso, eu não estou falando que nós vamos ter que nos intrigar das pessoas. Não é isso. Eu conheço pessoas que não são cristãs, mas são pessoas honestas, trabalhadoras, que respeitam a nossa fé e que respeitam a Deus, embora ainda não sejam cristãs. Mas não é desse tipo de pessoa que eu estou tratando aqui, que Deus está falando. Deus está falando de pessoas ímpias, que estão caminham em densas trevas, que não amam Jesus, que odeiam a igreja e que vai fazer de tudo para desviar o crente da presença de Deus e tirar ele da igreja. Então, esse tipo de amizade, ela não é adequada para um cristão.
Nós vamos ver isso ao longo desse estudo. Paulo, ele está tratando aqui acerca de 4 coisas que são impossíveis de caminharem juntas. Ele fala da questão da justiça com a injustiça. É impossível que a justiça e a injustiça caminhem juntas. É impossível. Aonde a justiça está, não existe injustiça. E aonde a injustiça está, não existe justiça. Então, ambas caminharem juntas é impossível. Uma outra coisa, a comunhão da luz com as trevas. Não existe a mínima chance de trevas e luz caminharem juntas. É impossível. Está entendendo? Você está com a luz da sua casa acesa, aí você vai lá na chave geral, está tudo claro ali. A luz está iluminando o ambiente. Você vai na chave geral, desliga, a luz desaparece. Trevas tem 2 sentidos na Bíblia, viu? Ela tanto quer dizer escuridão no sentido material, físico, como ela quer dizer escuridão, trevas no sentido espiritual. Uma pessoa que está em densas trevas é uma pessoa que está longe dos caminhos de Deus. Ok? Então veja bem, a comunhão da luz com as trevas é impossível. Aí Paulo fala, a concórdia entre Cristo e Belial também é impossível. Não existe a mínima chance de Jesus e o diabo fazerem as pazes e andarem juntos. Não existe. Tem até pessoas aí dizendo que o diabo é o filho mais velho do pai, né? Jesus é o caçula, e os dois fizeram as pazes, que agora tanto faz você servir ao diabo como se vir a Jesus, é a mesma coisa. Isso não é bíblico, isso é uma heresia de perdição que vem do satanismo. Na verdade, é impossível alguém andar pegado na mão de Jesus e na do diabo ao mesmo tempo. Porque é uma escolha. Ou você escolhe servir a Deus, servir ao Senhor Jesus, ou você escolhe servir ao inimigo. Não tem uma terceira via. E por último, ele conclui dizendo que é impossível que o crente esteja em comunhão com o ímpio e dê certo. Algumas traduções diz o crente e o descrente. Outras diz o crente, o santo e o profano. Não dá para caminhar junto e dar certo. Não funciona. Está entendendo? Mas você deve estar se perguntando, o que é esse tal de julgo desigual? Não é? O termo julgo desigual em grego, heterozogeu, é uma referência direta ao mundo agrícola da antiguidade. Glória a Deus. Então preste atenção. O jugo era uma peça de madeira que era colocada em 2 animais para cultivar a terra com arado. Então, os 2 animais tinham que ser da mesma espécie, do mesmo porte físico, praticamente a mesma força, para que os 2 pudessem caminhar em harmonia. Então, quando se colocava um jugo em animais de espécies diferentes, o resultado final era uma tragédia. Está entendendo? Deus fala aqui em Deuteronômio capítulo 22, versículo 10, ele diz assim, ó, com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Então, Deus alertava o povo de Israel para que eles não colocassem animais de espécies diferentes para trabalhar
cultivando a terra com o arado. Hoje não existe mais isso, né? Mas na minha adolescência eu trabalhei muito com arado. Não existia mais a questão dos 2 bois, era só um animal, e esse animal ele tinha que ser treinado para que a gente pudesse cultivar a terra e limpar também a lavoura com o arado, ok? Então, Paulo ele está pegando um exemplo agrícola da época lá de Moisés, de Jesus, dos apóstolos, para trazer um ensinamento para nós. Ele está falando que é impossível que uma pessoa que caminha em jugo desigual, ela consiga permanecer firme na palavra de Deus. Muitas vezes, o jugo desigual não só afasta a pessoa da presença de Deus, não só afasta a pessoa da igreja, mas também leva a pessoa a praticar coisas absurdas e abomináveis aos olhos de Deus. Eu poderia aqui falar uma série de casos que eu já vi na igreja de pessoas que se envolveram em jogo desigual e se deram mal. Alguns caíram na prostituição, no adultério, voltaram a praticar as abominações que praticavam antes, mas com muito mais intensidade. Outros que até voltaram para a idolatria. E na maioria das vezes a pessoa termina na idolatria. Então não é um pecadozinho a ser desconsiderado pelos pregadores. Muito pelo contrário. Quantas pessoas estão em cima dos púlpitos, pregadores, ministros de louvores, que estão em adultério com 2, 3 mulheres, 3, 4, tem gente com 6 casamentos. Será que ninguém nunca falou para essas pessoas que o adultério é um pecado contra Deus? Que o jogo desigual não funciona? Aí casa separa, casa de novo, e assim vai levando uma vida de prostituição e achando que está servindo a Deus e não está. O profeta Amós, lá em Amós 3:3, ele diz assim: andarão 2 juntos se ambos não estiverem de acordo? É impossível 2 pessoas caminharem juntas se elas não estiverem em comum acordo. Então, quando a pessoa ela se envolve no jogo desigual, é necessário que ela faça uma aliança com aquela pessoa. E essa aliança vai levá-la ao fogo do inferno, se ela não se voltar para Deus. Tem casos de pessoas que até hoje estão em jogo desigual. E o tanto que essas pessoas já sofreram por conta de uma decisão errada que tomou lá no passado. Nós precisamos saber com quem é que nós estamos estabelecendo vínculos de amizade, de namoro e até casamento. Porque existem regras na Bíblia que uma vez casado, casamento do crente é até que a morte os separe. Salve algumas brechas que Deus dá para algumas separações em casos extremos, mas muitas vezes a pessoa não pode se casar de novo. Então você não pode se casar com qualquer pessoa. A escolha deve ser feita debaixo de oração e jejum, pedindo uma orientação divina para saber se aquilo ali é correto aos olhos de Deus, se Deus está aprovando aquela sua atitude. Ok? Uma certa vez eu vi um testemunho de um irmão. Ele conta que
um dos seus filhos, já adolescente, chegou em casa muito feliz e disse: pai, eu estou namorando uma menina. Aí ele disse: que bom, meu filho. Quando é que ela vai vir visitar a igreja para a gente celebrar um culto, ela ir cultuar a Deus com a gente? Ele disse: não, pai. Ela não gosta de igreja e ela não gosta de Jesus. Ela é ateia. Mas ela é uma ótima pessoa. Uma pessoa educada, inteligente, estudiosa, trabalhadeira. E o pai dele falou para ele: meu filho, não basta só ser estudiosa, trabalhadeira, amiga. A pessoa tem que nascer de novo. Ela tem que ser lavada e remida no sangue do Cordeiro, senão não serve. E isso é verdade. A gente precisa procurar caminhar ao lado de pessoas que são tementes a Deus. Fazer alianças, amizades com pessoas que têm temor a Deus. Porque o ímpio, ele não ama o Senhor Jesus, ele não ama a palavra de Deus, ele não quer Jesus, ele não quer a palavra. Ele odeia a igreja, embora muitas vezes não demonstre. E o tempo todo essas pessoas vão tentar te afastar dos caminhos do Senhor e da igreja do Senhor Jesus. Então não é boa companhia. Quando nós vemos o apóstolo Paulo tratando deste assunto, ele nos leva ao Antigo Testamento, aonde Deus deu a proibição para o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 e 4, Deus diz assim, ó. Olha só. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então veja que Deus, ele não só, preste atenção nisso aqui, ele não só proíbe a união com pessoas que não são de Deus, como também ele explica o motivo pelo qual ele não aceita essa união mística. Ele diz que é porque o ímpio vai desviar os filhos dele da presença dele. E uma vez desviada, a pessoa volta àquele estado anterior de condenado. E a ira de Deus voltará para ele. E Deus lança tropeço na vida daqueles que estão desviados do Evangelho. Então veja que nós estamos tratando de algo diabólico aos olhos de Deus. Uma coisa que vai te tirar do céu. Como que isso pode ser bom? Como que tem tanta gente calada acerca desse assunto, quando deveríamos todos estar tratando disso dentro da igreja? A quantidade de pessoas em julgo desigual dentro da igreja. Não existe mais um parâmetro para encontrar uma moça para se casar, um rapaz. Antigamente, quando um crente tomava a decisão de se casar, ele entrava em oração e jejum e começava a orar a Deus, pedindo um sinal a Deus para saber, quando ele encontrasse essa pessoa, se realmente aquela pessoa era a pessoa de Deus para ele. Hoje o parâmetro não é mais a Bíblia. O parâmetro hoje
é se a pessoa tiver o corpinho da Barbie, os olhinhos da Barbie, o cabelinho da Barbie, a barriguinha de tanque da Barbie. Esse é o parâmetro. Não se olha mais para a palavra. Não busca mais a Deus para saber qual é a opinião de Deus acerca disso. Isso é muito grave. A igreja toda corrompida, a vaidade correndo solto dentro da igreja, pessoas que não têm mais temor a Deus, gente com dupla personalidade dentro da igreja, que dentro da igreja só falta criar asas igual anjo e sair voando, mas fora da igreja é uma peste. Alianças mundanas, as escondidas, esquecendo do que Jesus disse, não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Mais cedo ou mais tarde, esses pecados que estão sendo encobertos, jogados para debaixo do tapete, eles virão à tona. Foi Jesus que falou. Então, Paulo está tratando do que Deus falou, do que Deus condenou lá no passado, nos tempos de Moisés. E a Bíblia inteira continua condenando isso. Nós vamos tratar agora acerca das falsas amizades. Depois nós vamos tratar acerca dos irmãos que se envolveram com o jugo desigual e tiveram suas vidas destruídas. E nós iremos concluir com a explicação do que Paulo está falando lá, a conclusão do texto. Deixa o teu like aqui embaixo, comente, compartilhe com os teus amigos, clica no sininho aqui embaixo e se inscreve no canal, ok? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 33 e 34. Nós vamos ler um de cada vez para ficar melhor da gente entender. Ele diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Glória a Deus. Olha só, Paulo está falando para a igreja de Corinto e para nós agora. Deus está dizendo assim: não se enganem. As más conversações corrompem os bons costumes. De onde vêm as más conversações? Vêm das más companhias. Preste atenção com quem é que você está andando. Preste atenção se essas pessoas, elas têm interesse de ir para a igreja, se elas têm temor a Deus. Preste atenção se elas não estão te tirando da presença de Deus e te afastando da igreja. As más conversações corrompem os bons costumes. Quais foram os bons costumes que nós aprendemos na palavra de Deus? Os mandamentos de Deus. Você aprendeu a amar a Deus acima de qualquer coisa, a amar o próximo como a si mesmo, a liberar o perdão, a buscar a santificação, a crer na palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, seguir o Senhor Jesus com amor e com fé. Então, as más companhias seguidas das más conversações, elas irão corromper os bons costumes que você aprendeu na palavra de Deus. E uma vez a sua mente contaminada com o mundo, você vai se desviar do caminho santo do Senhor. Está entendendo?
Essas más conversações, antigamente, acontecia presencial. Mas hoje não precisa mais ser presencial apenas. Com o advento da internet, a gente tem acesso a uma avalanche de informações, a maioria informações enganosas. E para que elas se cumpram na tua vida, basta simplesmente você começar a seguir alguém desse tipo que a Bíblia está falando. Alguém que não tem temor a Deus, que não ama Jesus, que odeia a igreja e que não quer servir a Deus e faz de tudo para te tirar dos caminhos. Então nós precisamos prestar atenção o que tem de falso profeta na internet, ensinando uma avalanche de mentiras, de coisas falaciosas, mentirosas, enganosas, dizendo que é Deus que está mandando eles falar. E quando a gente traz para dentro das Escrituras, não tem nada a ver com Deus, é uma obra carnal e mundana. No Salmo 1, versículos 1 e 2, Deus diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então Deus está dizendo que é bem-aventurado, é feliz e é abençoado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é um conselho de um ímpio? É um conselho fora da palavra. O conselho de um servo de Deus, ele é focado nas Escrituras Santas de Deus. Então a gente dá conselho para o bem da pessoa, o ímpio não. O ímpio ele não está preocupado com a sua alma, nem com a dele ele se preocupa. Ele quer saber se ele vai convencer você a se afastar dos caminhos santos de Deus e da igreja do Senhor Jesus Cristo. São instrumentos nas mãos de Satanás para desviar o crente do foco, do alvo que é Jesus Cristo. Então Deus diz, olha, não andeis segundo o conselho do ímpio e nem se detenha no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Você já parou para refletir o tanto de informação que tem aqui? Conselho de ímpio que te afasta de Deus. Associação com ímpios, com pessoas que estão em densas trevas. Se achegar a rodas de escarnecedores, pessoas que escarnecem Deus e a palavra de Deus. Muitas vezes nessas rodas de escarnecedores, há gracejos, há blasfêmias, piadas imorais, palavrões, e o crente lá no meio daquelas abominações. Deus está falando, fuja dessas coisas. Procure algo que vai edificar a tua vida espiritual com Deus. Fuja daquilo que te afasta da presença de Deus. E as falsas amizades que têm aparência de que são boas, elas irão te afastar de Deus e da casa de Deus. Salmo, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja que Deus ele vai mostrando aqui para nós a diferença de um servo de Deus que é temente a Deus, que obedece a palavra, para aqueles que se afastam de Deus por meio de conselhos ímpios. Deus diz, olha, com vocês tem que ser diferente.
Bem-aventurado, abençoado, feliz é aquele que medita na palavra de Deus dia e noite. A palavra de Deus, ela está impregnada na sua mente. E quando ela está impregnada na sua mente, Deus faz uma blindagem em volta da sua mente e não permite que as más conversações, as vãs filosofias que sempre estão presentes nessas más conversações, a falsamente chamada ciência, essas coisas, elas não penetrem em sua mente e te desviem da presença de Deus. A palavra de Deus faz um bloqueio na sua mente. E aí a pessoa permanece fiel a Deus. Jamais ela vai cair em um jugo desigual. Ok? Para nós encerrarmos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. O Senhor Deus diz assim: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos para vergonha vossa. Então veja que ele diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Está cheio de gente dentro da igreja com a mente fechada para o evangelho, que não tem discernimento espiritual. E muitas destas pessoas pensam que conhecem a Deus, mas nunca tiveram sequer uma experiência com Deus. São carnais, mundanas, estão na igreja, mas não sabem o que é que estão fazendo lá. Ou seja, são meninos ainda. Precisa crescer espiritualmente, mas como não buscam a Deus, ficam ali por um determinado tempo, depois Deus dá um sopro e joga para fora da congregação, porque Deus não aceita cobra dentro da igreja dele. Vai chegar um momento que o ramo vai secar. Paulo disse: eu digo isto para vergonha vossa. Porque o correto seria o quê? A igreja inteira está servindo a Deus e não a carne. Esse é o correto, é o padrão das Escrituras. E tudo isso acontece por conta das más companhias, as más conversações, os conselhos de ímpios que recebem e acolhem, e muitas vezes rejeitam o conselho de um servo de Deus. No livro de Provérbios 13, versículo 20, Deus diz assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então preste atenção. O ambiente aonde você está, o cenário aonde você está inserido, diz quem você é. Se você cresce em um ambiente cristão, aonde as pessoas são santas, tementes a Deus, aquele ambiente vai te impulsionar para as coisas que são de Deus. E você vai crescer com um caráter moldado pela palavra de Deus. O que nós precisamos entender é que o ambiente onde nós estamos, as companhias, elas contribuem de forma positiva ou negativas para você ter uma vida
voltada para Deus ou não. Se você nasce em um ambiente onde não é um lar cristão, onde as pessoas são ímpias, elas chamam palavrões, elas mentem, elas traem umas às outras, elas são falsas. Se você nasce e cresce nesse ambiente e passa a vida toda nesse tipo de ambiente, a tendência é que futuramente o seu caráter seja totalmente distorcido da realidade das Escrituras. O seu caráter vai estar corrompido, a sua mente vai estar completamente corrompida. E as suas amizades, cada vez mais, elas irão te arrastar para longe de Deus. Então, caminhar segundo o conselho dos ímpios, dar ouvidos às más conversações, é tolice. E Deus está falando aqui que o tolo será destruído, o teimoso, gente que acha que sabe de tudo, mas a vida anda na contramão daquilo que a palavra de Deus ensina. Isso é muito grave, irmãos. A igreja precisa se acordar para a realidade do que é o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é de renúncia. E nele não se faz reforma nem conserto. Então, que esta palavra sirva de reflexão para a tua vida, ok? Próximo vídeo nós estaremos abordando alguns personagens bíblicos que se envolveram em jogo desigual e se deram mal. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, a tua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.